Bom dia, pessoal, mais uma vez. Estava colocando aqui para gravar nossa aula. Então, arquivos. Vamos iniciar hoje o módulo. Hoje, dia 8/9/2022, estaremos iniciando o módulo falando sobre arquivos. Quem nunca trabalhou com arquivos e vai trabalhar, vai ter que aprender algumas normas, ou medidas que são impostas ali pela empresa. Aí você vai me perguntar, professor, quando a gente trabalha com arquivos, todas as empresas que a gente vai trabalhar, vai funcionar da mesma forma? Não. Cada empresa tem uma metodologia ou um método, nem não é metodologia, é um método de arquivamento. Então, cada empresa é diferente umas das outras. Muitos fatores modificam de uma empresa para outra. Leis são sempre as mesmas. Existe uma lei, nós vamos falar sobre essa lei dentro da gestão de arquivos. A lei ela serve para todas as empresas. Bom dia, Daniele, seja bem-vinda. Existe uma lei de fiscalização na questão dos arquivos, nós vamos falar dela mais à frente. E essa lei ela serve para todas as empresas. De mamana caducando, qualquer empresa, se houver uma fiscalização e na falta de alguma documentação, por exemplo, uma nota fiscal de uma determinada carga de produtos, pode acarretar em multa para a empresa, seja ela pequena ou empresa de grande porte. Então a gente precisa ter a documentação toda muito bem organizada. Agora, a forma de organizar essa documentação, se é em caixas, em ficheiros, pastas suspensas, essa forma de armazenar os documentos, isso aí modifica de uma empresa para outra. Nenhuma empresa vai seguir padronizado a outras empresas. Às vezes você trabalhou com arquivos em uma determinada empresa e aí você aprendeu ali tudo sobre arquivos dentro daquela empresa, ou seja, dentro das normalidades daquela empresa. E aí você vai para uma outra empresa trabalhar com arquivos novamente. Você vai ter que aprender de novo, porque lá naquela empresa vai funcionar diferente, existe uma norma diferente. Ou você vai ter que construir a sua própria forma de arquivar documentos, ou você vai ter que seguir o mesmo roteiro já existente que foi implantado por outras pessoas. Eu conheço pessoas que chegam e mudam o ambiente. A pessoa já tem uma certa experiência e ela adapta o ambiente às necessidades dela ou à forma que ela entende que fica mais fácil para ela organizar o arquivo. Eu acho fantástico. Se vocês criarem sua própria forma, você chega numa empresa, você tem um arquivo. De repente você começa a observar esse arquivo e você verifica que existe várias irregularidades dentro do arquivo. Você não consegue encontrar os documentos que você precisa no tempo que você precisa. E aí você analisa todo o arquivo, você entende que precisa fazer algumas mudanças ou algumas adaptações. E você começa ali a organizar o arquivo do seu jeito, da sua forma. Só lembrando que... Bom dia, Preciane. Bom dia, professor. Bom Seja dia, turma. bem-vinda. Muito obrigado. Se você observa o arquivo e você entende que você pode mudar alguma coisa para melhorar, você vai mudar para melhorar. E isso é louvável, isso é bom. É muito difícil quando você não consegue fazer mudanças. Você chega no ambiente, você pega um ambiente desorganizado e você continua mantendo o ambiente da mesma forma. Isso é horrível. A gente quer pessoas, a gente quer pessoas do nosso lado que fazem a diferença. E aí você, entrando numa empresa para trabalhar com arquivos, você vai ter que primeiro conhecer os documentos. Quais são os documentos que eu preciso guardar? Quais são os documentos que são importantes? Quais são os documentos que são prioridades? E aí eu vou analisar essa questão dos documentos. Eu começo a separar esses documentos por prioridade. E
Bom dia, Natiele. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. E eu começo a fazer uma análise dessa documentação e eu vou priorizar quais são os documentos, né, que são prioridades. E aí eu vou começar, né, a falar um pouco aqui dos documentos, dos nossos documentos. Quais são os nossos documentos pessoais? Eu vou falar dos nossos documentos pessoais para vocês irem aqui se interagindo com o assunto. Quais são os documentos pessoais que nós utilizamos e precisamos? Qual é o documento que você não pode ficar sem, porque sem esse documento você não consegue fazer absolutamente nada? O que vocês me dizem? Qual o documento que você precisa? Identidade. Identidade, né? RG. Então, se eu não tenho o documento de identificação, se eu vou comprar uma passagem para eu ir de uma cidade para outra, eu já não consigo sem a identificação, que é o meu RG. Então eu preciso ter o RG. É indispensável, né? E o RG, você pode ter só um RG? O que vocês acham? Ou Eu você só pode ter tenho um. mais de um? Apenas um. Mais alguém? Não? Você sabia que se você quiser ter mais de um RG, você consegue tirar mais de um RG? Só que você não consegue fazer mais de um RG no mesmo estado. Mas, por exemplo, você tem um RG no estado de Goiás. Aí você vai para Minas e quer tirar um novo RG. Você consegue tirar um novo RG em Minas Gerais. Aí você vai para São Paulo. Você quer tirar outro RG no estado de São Paulo. Você consegue tirar outro RG no estado de São Paulo. E se você for para a Bahia, você consegue tirar na Bahia. E se você for para o Maranhão, você consegue tirar no Maranhão. Engraçado, né? Eu penso que não poderia ser dessa forma. Mas aí eu descobri no ano atrasado, no ano retrasado, porque meu pai tinha um RG do estado de Goiás. Só que o RG dele já tinha mais de 10 anos. Outra fator importante, o RG ele tem validade por 10 anos. E se você fez o RG quando você era mais jovem, aos 15, 16 anos, você precisa fazer novamente o seu RG. 10 anos ele vence, não serve. Você precisa tirar novamente o seu RG. E existem órgãos governamentais que não aceitam a carteira de habilitação, tem que ser o RG. Então é importante que vocês mantenham o RG de vocês atualizado. E aí, lembrando, voltando aqui ao assunto do RG, meu pai estava com o RG dele vencido há mais de 10 anos aqui no estado de Goiás, e ele queria dar entrada na aposentadoria, mas não conseguia dar entrada na aposentadoria porque precisava de um RG atualizado. Se eu fosse fazer o RG dele no estado de Goiás, levaria 60 dias para ele pegar o RG. Ou seja, ele perderia 2 salários da aposentadoria dele nesse tempo, né, que ele estivesse fazendo ali o RG. Então a gente foi a Minas Gerais, em Santa Vitória, porque em Minas Gerais você faz o RG e pega na hora, né? Minas Gerais está mais à frente do estado de Goiás aí. Está à frente do estado de Goiás aí umas décadas, né, digamos assim, porque no estado de Goiás você não consegue pegar o RG no mesmo dia. Em Minas Gerais você consegue fazer o seu RG e pegar na hora. E aí eu levei os meus pais em Minas e a gente fez o RG. Ele não pediu o RG do meu pai do estado de Goiás. Ele simplesmente fez um novo RG para ele em Minas Gerais. E aí ele tem o RG do estado de Goiás e tem um RG de Minas Gerais. Então, ambos têm valor. E aí eu conversando com ele, com o rapaz que faz, né, o RG, e eu perguntei, mas isso não é ilegal? Ele falou assim, não, você pode fazer um em cada estado se você quiser. Deveria ser, mas não é. Então, tem a sua identificação, tem algumas informações importantes, né? Se é casado, se é solteiro. Ali vai, no cadastro, vai o número ali da sua certidão de casamento ou certidão de nascimento, né? Então, é interessante. Só que, assim, é importante você ter
né, um RG e atualizado. Né? Essa questão de ter mais de um não vem ao caso. Né? O importante é ter um e ter ele atualizado. Voltando ao assunto, se você precisa, né, de ir fazer uma viagem, a primeira coisa que você vai precisar é do seu RG. Outro documento importante, né, eu vou falar assim para as nossas vidas, é certidão de nascimento, para aqueles que não são casados ainda, né, certidão de nascimento, porque depois que você casa, você vai perder a sua certidão de nascimento. Você não vai ter mais certidão de nascimento, você vai ter a certidão de casamento. E certidão de nascimento volta a se separar? Não, nunca mais. Você nunca mais terá certidão de nascimento. Após fazer o casamento, se houver um divórcio, você vai ter a certidão de divórcio, né, ou de separação inicialmente. Então, a certidão de nascimento é só uma vez até você casar. Esses documentos são muito importantes, né? A pessoa aí que fez, por exemplo, se a pessoa fez um divórcio, ele tem que ter a certidão de divórcio. E essa certidão também é muito importante, porque é um documento que, se você for fazer uma escritura, você vai precisar desse documento. Tem pessoas que talvez não valorizam ele, mas é um documento muito importante, tanto quanto a certidão de nascimento. Então, esses são documentos que nós temos, né? São documentos assim muito importantes, tanto o RG, certidão de nascimento, cartão de vacinação. Para os homens, né, a reservista chegou aos 18 anos, tem que fazer reservista, né? O homem não consegue registrar a carteira de trabalho sem reservista. Isso não é cobrado para as mulheres. Porém, o homem precisa ter reservista. É um documento indispensável. Então, nós precisamos certidão de nascimento, RG, CPF, reservista. São documentos indispensáveis para trabalhar em qualquer empresa, para nós homens. Para as mulheres, certidão de nascimento ou RG, o CPF e a carteira de trabalho. Carteira de trabalho hoje é título de eleitor. Muito bem, Alice. Bem lembrado. Título de eleitor também é um documento importante, não tanto quanto os outros, porque eu consigo registrar em uma empresa sem o título de eleitor, mas eu não consigo sem reservista. Eu consigo sem o título, mas não consigo sem o RG. Então são documentos que são importantes e nós temos que ter esses documentos, temos que ter os documentos organizados. Então, se nós, né, como pessoa física, temos que ter os documentos organizados, né, para caso a gente for entrar em uma determinada empresa, a empresa vai solicitar os documentos e a gente tem que ter esses documentos para entregar na empresa. Agora pensem comigo. E uma empresa, né? Como que fica a documentação de uma empresa? Gente, é mais importante do que vocês pensam. Outra questão, voltando um pouquinho aqui à questão dos documentos pessoais. Nós temos aí todos os meses as contas que nós pagamos, né? Então, conta de energia, conta de água, cartão de crédito. Quem usa o cartão de crédito tem as contas de cartão de crédito, telefone. Então são contas que nós pagamos. Tem pessoas que têm o financiamento de carro, financiamento de casa e etc. São documentos importantes que são pagos todos os meses. Esses documentos que são pagos, paguei, professor, posso jogar no lixo? Não, não joga esse documento fora, isso é um documento. O financiamento de um imóvel, você só desfaz da documentação que você está pagando após o rompimento de contrato, após você ter quitado 100% do imóvel, após você fazer a desalienação do imóvel, aí sim você pode desfazer dessa documentação, dessas contas, né, que você pagou. Antes disso, você tem que manter essa documentação, porque vai que o banco, por uma falha, diz que você não pagou uma dessas parcelas, e essa parcela é de 800, 900 reais. Aí o banco alega que você não pagou. Você tem que provar que pagou. E como que você prova que pagou se você jogou os comprovantes fora? Você não vai conseguir, você vai ter que pagar a conta novamente. Pode acontecer também na questão da energia.
Você pagou energia, aí você vai jogar fora? Não, você tem que guardar pelo menos um ano. Né? Quando fecha o ano ali, existe um extrato de pagamento anual. Se você quiser retirar esse extrato, você consegue. Mas é interessante, quem paga pela internet, né, pelo aplicativo, ele fica registrado na sua conta bancária. Né? Fica registrado lá. Então, se você precisar retirar uma segunda via ou um extrato, está registrado lá na sua conta bancária. Isso é muito bom. A gente fala de arquivos digitais. Arquivo digital. Se você pagou pelo aplicativo, vai ficar salvo lá na sua conta. É interessante. Agora, se você não paga pelo aplicativo, você vai até a lotérica e faz o pagamento, como que você vai conseguir provar isso lá na frente se você descartou esse talão de energia? E aí você vai ter problema. Mas se você pagou pelo aplicativo, excelente. Arquivo digital, ficou salvo lá na sua conta bancária. Não tem problema, você pode descartar. Porque está salvo na sua conta bancária. Tem os dados do talão de energia, tem os dados da empresa que recebeu, fica tudo salvo lá no aplicativo. Então, maravilha. Mas se você paga pela lotérica, você precisa guardar pelo menos um ano, certo? Porque se porventura a Enel fizer uma confusão lá, ou o sistema der uma pane, fizer uma confusão e eles vierem cobrar de você novamente, você tem como provar que pagou essa energia. Eu já vi muitas pessoas terem sua energia cortada por conta de ter pago e não ter guardado o comprovante como pagou. E depois a Enel vem e corta a energia dele, ele diz, não, mas eu paguei. Cadê o comprovante como você pagou? Não tem, então paga de novo. É desse jeito. Que tem um financiamento, a Alice está falando aqui. Deixa eu ver a mensagem dela aqui, para a gente poder estar conversando com vocês. Que tem o financiamento de um automóvel e, bom, eu imprimi e guardei o comprovante. Isso é bom até você fazer a desalienação do seu automóvel. Né? A partir do momento que você faz a quitação desse automóvel, a empresa que era responsável pelo financiamento, ela vai fazer a baixa de gravame. A partir do momento que ela fazer baixa de gravame, você tem condição, aí você vai ao Detran e faz a desalienação. A partir do momento que a empresa fizer a baixa de gravame, você pode consultar isso no aplicativo do Detran. Tem um aplicativo do Detran, você pode baixar na Play Store. Se o carro estiver no seu nome, você faz o cadastro lá no seu nome, aí vai aparecer o carro e aí lá tem a documentação. Aí aparece lá a baixa de gravame, quando a empresa fez essa baixa. A partir do momento que a empresa fizer baixa de gravame, você pode descartar, porque a empresa só faz a baixa de gravame quando ela der por quitado o financiamento. Então você pode já ficar tranquilo, certo? Ou se você não quer baixar o aplicativo aí para você observar isso aí, se você tiver a carteira digital também, você consegue, carteira de habilitação digital, você também consegue visualizar se foi feita essa baixa de gravame. A partir do momento que a empresa fizer a baixa de gravame, geralmente de 3 a 5 dias úteis após a quitação do automóvel. Se porventura ela não fez isso, tem empresas, né, tem bancos que são assim irresponsáveis, eles simplesmente ficam lá. Aí você precisa ligar no banco e cobrar essa desalienação. Olha, eu fiz a quitação do automóvel, preciso que vocês façam a baixa de gravame para que eu possa fazer a desalienação. Aí o banco vai fazer essa baixa de gravame. A baixa de gravame significa que você não tem mais dívida, né? Que esse automóvel não tem mais dívida com aquele determinado banco. E quitou a dívida. Aí existe a desalienação. Você pode fazer ou não. Você pode até deixar essa desalienação quieta. Se você não quiser fazer ela agora, não precisa, porque você vai ter despesas com isso. Deixa a desalienação quieta. Quando você for vender o automóvel, aí você tem que entender que o automóvel ainda está alienado. Então, alienado assim, o Detran, apenas um documento aparece alienado a tal banco, tal, lá no documento.
Mas aí, na hora da transferência do carro, você paga essa desalienação que é em torno de R$ 200, na casa aí de R$ 200. Aí automaticamente ele vai ser desalienado daquele determinado banco. Não vai aparecer mais nenhum tipo de alienação. Aí essa desalienação, se você quiser, você faz agora. Se você não quiser, você pode fazer na hora que você vender esse veículo. Não é uma coisa assim de necessidade extrema. Bom, como eu estava dizendo a vocês, né, quem paga os talões de energia na lotérica precisa guardar esses talões por pelo menos um ano. Aí fechou o ano, você pode descartar esses talões de energia. Da mesma forma, quem paga aí, né, cartão de crédito, paga os boletos pela lotérica, né, deve fazer a mesma coisa. Para prevenção, né, quem paga também telefone, internet, boletos de telefone, internet, né, a mesma coisa. Guarda esses comprovantes, porque lá na frente, se a empresa quiser cobrar de você novamente, você tem como provar que você já pagou, né, esses boletos. Outra coisa interessante, arquivos. Vocês têm um costume de... Vocês têm arquivo na casa de vocês para arquivar os documentos? Vocês sabiam que os exames que vocês fazem são muito importantes? Por exemplo, eu fiz uma bateria de exames no ano passado. E aí eu guardei essa bateria de exames. Aí esse ano eu fiz uma nova bateria de exames. E aí eu peguei aquela bateria de exames do ano passado para comparar com a bateria de exames que eu fiz esse ano para saber se a minha saúde está melhor ou está mais ruim. Aí a gente faz a comparação do colesterol. Colesterol do ano passado, colesterol desse ano. E aí a gente vai fazendo as comparações, né, da gorduras, enfim, os triglicérides, uma coisa assim. Aí a gente vai comparando para saber como que tá, né? Se melhorou, se não melhorou, né? E a gente faz aquela comparação e é muito bom, né, você comparar. Se você viu que o seu quadro clínico está piorando, você precisa tomar algumas medidas para melhorar, não é verdade? Temos aqui a Alice dizendo que ela guardou até a ultrassom da gravidez. Isso é muito bom, né? Você pode comparar, né, futuramente, quando você ficar grávida novamente, fazer uma comparação ali, né, da gravidez passada para a gravidez atual, o que mudou, o que não mudou, né, se melhorou em alguma parte ou não. Então é bom a gente ter essa documentação que a gente pode fazer essa análise, né, para saber como que tá. Isso é muito importante. Tem gente que já pega e descarta, né? Já sai do hospital e deixa na lixeira do hospital mesmo. Mas é muito interessante você guardar esses exames, porque você pode fazer uma comparação para saber como que está a sua saúde. Saúde é coisa séria, né, gente? A gente tem, aqui na minha casa, a gente tem umas pastas que a gente comprou para poder arquivar os documentos, né? A gente tem os locais, minha esposa é sempre muito cuidadosa com isso. Ela fez, né, esse arquivo, a gente tem um arquivo, e a gente guarda, né, os talões de energia, os contratos de compra e venda de imóveis, escrituras, contrato comodatário, contrato de social, essas coisas a gente vai tendo, os locais tudo separado na pasta, e a gente vai guardando esses contratos. Quando a gente quer encontrar qualquer um desses documentos, a gente tem ali a pasta, a gente vai abrindo, tem a descrição do documento na entrada da pasta, e a gente consegue saber se aquele documento está ali ou não. Isso é muito bom, facilita muito a nossa vida na hora de procurar os documentos, né? Porque na maioria das vezes, às vezes a gente deixa os documentos assim esparramados, um para um lado, outro para o outro, e quando a gente precisa de um determinado documento, a gente não consegue encontrar esse documento. E aí a gente fica numa loucura. Pessoas que trabalham no campo, né, fazendas, são produtores rurais, pequenos produtores rurais, eles vendem o leite, vendem gado, compra vacina. É de suma importância que você guarde todas as notas fiscais daquele leite que você vende. Porque quando você for aposentar lá no futuro, a primeira coisa que o INSS vai pedir de você são as notas fiscais, que comprove que você realmente morava no campo ou morava na fazenda e produzia alguma coisa lá na fazenda.
Então é muito importante que você tenha todas as notas fiscais, pelo menos os últimos 15 anos, porque o produtor rural ele precisa de no mínimo 15 anos, né? Os últimos 15 anos de sua vida ele precisa ter passado no campo, produzindo alguma coisa para ele ter direito à aposentadoria rural. É importante, de repente vocês têm pais, né, que moram no campo, que trabalham no campo, que são pequenos produtores rurais. Isso é uma informação importante, porque eu ainda estava conversando com um produtor essa semana e ele perguntando sobre a aposentadoria dele, como que ele ia fazer. E aí ele é produtor, ele é produtor há mais de 15 anos. Porém, ele não tinha a inscrição estadual para ele poder estar vendendo os produtos e emitindo nota no nome dele. Ele ficou mais ou menos uns 5 anos sem conseguir essa inscrição. Ele não correu atrás e ficou naquela. Porém, ele tem um contrato de comodatário, que o sogro passou, né, total a propriedade para ele, passou total autorização da propriedade para ele. Então, ele tinha esse contrato de comodatário registrado em cartório e que suprimia, né, ou supria esses 5 anos que ele não conseguiu nota. E eu disse para ele, olha, se você tem o contrato, você consegue provar com o contrato. Ele falou, não sei se eu tenho mais o contrato. Eu falei, então você procura esse contrato. Porque a única solução que você tem hoje para aposentar é o contrato. Porque ele vai provar que você está lá durante esse tempo. Agora, se você não tem o contrato, infelizmente você não vai conseguir aposentar agora. Você vai ter que esperar para aposentar aí com seus 65 anos ou mais. Então, porque o produtor rural ele aposenta com 60 anos. Só para vocês terem noção, por conta de um contrato que talvez ele não tenha guardado, ele vai ter que esperar mais 5 anos para ele aposentar. Então, é um documento importante. Contratos, né? Contratos de compra e venda, contratos de arrendamento, contratos de comodatário, contratos autenticados em cartório. Gente, esses contratos são muito importantes. Então, se vocês, né, têm algum tipo de contrato, né, com arrendamento, ou talvez os seus pais, ou talvez alguém que você conheça, né, pede para guardar esses contratos, porque são muito importantes e lá no futuro você vai precisar dele, na hora de você aposentar. Então, ele precisa ser guardado com carinho, com amor, né, zela dele, porque é a sua aposentadoria no futuro. Então, muitas pessoas não têm esse conhecimento de guardar essa documentação. Documentos é coisa séria. Eu estou falando aqui da parte de documentos assim mais simples, né, que é esses documentos que nós utilizamos no dia a dia, são os documentos que nós temos mais conhecimentos, né, no nosso dia a dia, para depois a gente passar para uma categoria um pouco mais avançada, que é onde a gente vai falar da documentação de uma empresa, né? A gente vai estar ensinando ao longo desses dias agora, vocês vão estar aprendendo sobre as documentações de uma empresa, a necessidade de guardar essa documentação, o tempo que precisa ser guardada essa documentação, a documentação que tem assim necessidade de estar mais à disposição, documentos que não tem tanta necessidade, então ele pode ser guardado em um local onde a gente às vezes tem menos acesso possível, porque vocês sabem, documento, poeira, mofo, tudo isso é muito ruim, não é bom. Quem já entrou em arquivo aqui sabe que, né, ainda mais arquivo morto, é onde a gente joga aquela documentação que precisa ficar guardada ali 30 anos. Lógico que tem que ter uma limpeza no local, mas não é um local muito agradável, porque o papel com o tempo ele vai juntando ali um mofo, essas coisas, não é um local muito bom, né? Não é um local assim agradável, o cheiro não é bom, ainda que seja bem cuidado. Mas a gente tem o arquivo MUR, né, que é o arquivo onde joga essa documentação que tem que ficar guardada aí até 30 anos, e temos o arquivo ali que a gente trabalha no dia a dia. Eu costumo dizer que tem documentos que precisam ser guardados até 3 meses, então esses são os documentos que estão no topo, necessidade máxima, então esses documentos são guardados ali de forma separada, ou seja, nos departamentos de prioridade. Voltando aqui na questão dos nossos documentos pessoais, né, vocês já pensaram em como criar uma estratégia aí para poder guardar os documentos de vocês?
para quando vocês precisarem desses documentos, vocês terem acesso com mais facilidade a esses documentos? E aí, pessoal? Já começaram a criar uma estratégia aí? Ou quem mais aqui já tem assim um arquivo em casa? Que já consegue ter os documentos ali tudo organizadinho numa pasta, para quando precisar, ou num ficheiro, né? Para quando precisar do documento encontrar com mais facilidade. Eu tenho uma pasta. Ótimo. A Daniela disse que tem uma pasta também. Então é interessante que a gente tenha um local correto para guardar os documentos. Cartão de vacina, meu Deus. Cartão de vacina, quando você precisa, nunca tem, né? Sempre tem que fazer um novo. Meu Jesus amado, tem que guardar. Isso é muito bom. Tá? A Joana diz que tem. Guarda todos os comprovantes de pagamento. A Daniela também. Guardar as coisas mais importantes. Isso é muito bom. Os documentos mais importantes eu guardo em outra pasta. Está dizendo aqui a Joana. Então, é importante a gente fazer uma seleção dos documentos importantes e colocar num determinado local. Os documentos menos importantes, mas que necessários, também a gente coloca em outro lugar. Porque se ficar tudo misturado, às vezes você precisa de um documento mais importante, assim, um pouco mais rápido, mas aí como está tudo misturado em um só local, fica mais difícil de encontrar. Então a gente prioriza, né, coloca os documentos que são necessários, que a gente utiliza aí no dia a dia, né, no caso de uma contratação. Ah, vou entrar numa empresa, quais os documentos que eu vou precisar? Ah, vou precisar do meu RG, do meu título de eleitor, do meu CPF. Então esses documentos da minha reservista, esses documentos eu já deixo separado. A Alice levantou a mão, quer falar? Não, eu tô falando. Na empresa onde eu trabalho mesmo, quando eles vão contratar, gente, o que tem de gente sem documento que perde a vaga de emprego. Meu Deus, tem gente de 50 anos pra cima, não tem carteira de trabalho. É complicado. Perdem oportunidades por falta de um documento. Uma amiga minha perdeu a identidade ano passado. Agora que ela foi fazer a identidade, perdeu 2 vagas de emprego já. Olha só, perdeu 2 vagas de emprego por falta de uma identidade, de um RG. Então, pessoal, não deixem, né? Os documentos é coisa séria. A gente precisa ter os documentos em mãos, todos os documentos necessários, principalmente para ser contratado em determinada empresa. Outra coisa interessante, até a Alice falou, da carteira de trabalho. A carteira de trabalho hoje ela é digital, certo? Então, quem não tem ainda a carteira digital, entra lá na Play Store, baixa lá, carteira de trabalho digital. Aí você vai baixar essa carteira de trabalho, aí você vai entrar. Você consegue entrar com, se você tem uma conta, por exemplo, do Banco do Brasil, você consegue entrar com a conta do Banco do Brasil. Se você tem uma conta da Caixa Econômica Federal, você consegue entrar com a conta da Caixa Econômica Federal. Mas por que, professor, com conta? A sua conta, ela faz a autenticação da sua carteira de trabalho. Ou você vai ter que entrar por outras formas, mas existem várias formas de você entrar no aplicativo. Ele vai te fazer algumas perguntas também, tem como você responder essas perguntas. Se todas as perguntas estiverem corretas, você consegue entrar também na sua carteira de trabalho digital. Então, se você ainda não tem, baixe o aplicativo e faz a carteira de trabalho digital, porque senão você não será mais contratado pelas empresas, certo? Você precisa ter a sua carteira de trabalho digital. E o importante da carteira de trabalho digital é que você não vai perder mais a sua carteira, né? Você pode baixar a sua carteira, você vai criar uma senha de acesso e com o seu CPF e essa senha de acesso você entra na sua carteira em qualquer lugar, em qualquer smartphone.
Então, nunca mais você vai perder sua carteira de trabalho. Outra coisa interessante é que a carteira de... hoje você consegue dar entrada no seu seguro-desemprego lá na sua casa. Você pega a sua carteira de trabalho digital, aí você vai abrir a sua carteira de trabalho digital. Vou até fazer o passo a passo na minha aqui, para eu não errar no que eu estou falando para vocês aqui. Mas é muito simples, gente, muito simples. Eu já dei entrada em seguro-desemprego, porque houve um tempo em que a empresa passou por umas modificações e aí a gente ficou parado durante uns 4 ou 5 meses. E aí a gente teve que dar entrada no seguro-desemprego para esperar o tempo, né, para a empresa fazer as readaptações para a gente voltar. Então existe o aplicativo da Caixa Econômica, da Carteira de Trabalho Digital. Aqui vocês vão entrar, né? Vocês podem, se vocês tiverem uma conta Gov, a conta Gov é muito fácil de ser criada. Depois vocês baixem também a conta Gov. Se você não tem, você precisa criar uma conta Gov. Isso aqui são arquivos digitais, viu, pessoal? Antigamente nós tínhamos um arquivo físico, que era a nossa carteira. Na nossa carteira ali, que era um arquivo físico, ficava, né, armazenado ou agendado ali todas as empresas que nós trabalhamos. Isso foi transferido para um arquivo digital. Então agora é tudo digital. E é muito importante essas informações, porque sem essas informações, no caso da carteira, vocês não conseguem dar entrada, né? Seguro-desemprego não dá entrada no Cine mais, tá, gente? Ah, professor, eu vou lá dar entrada no meu seguro-desemprego. Não dá entrada no seguro-desemprego no Cine mais. É só através da carteira de trabalho digital. Eu estou entrando aqui na minha carteira de trabalho digital. Por exemplo, você entrou na sua carteira de trabalho digital. Aqui, ó, nós temos benefícios. Na parte de baixo, nós temos benefícios. Aí entra em benefícios. Aí aqui tem o benefício, né, do auxílio emergencial, que está sendo aí, né, muitas pessoas estão sendo beneficiadas com esse auxílio emergencial. Aqui aparece nesse auxílio emergencial. Aqui aparece o abono salarial, se você tem direito, né, a receber esse abono salarial, você tem como consultar ele aqui também. Benefício taxista, aparece aqui também. Aqui aparece também o seguro-desemprego. Aí você, aqui na onde aparece seguro-desemprego, tem consultar ou solicitar. Vocês acreditam que eu vou fazer o seguinte? Eu vou entrar aqui para ensinar vocês o passo a passo. É muito importante isso aqui, quando a gente fala de arquivo digital. Eu vou entrar aqui no... para eu poder mostrar para vocês aqui na tela do meu telefone, que aí fica mais fácil. Aí eu vou mostrar os aplicativos que eu tenho aqui também para vocês. Esses aplicativos são muito importantes. Bom, aqui... Eu esqueci de fechar o som aqui, gente. Pronto, agora eu fechei. Agora não vai aparecer mais não. Bom, vocês conseguem me ouvir? Sim. Aqui eu estou dentro da minha carteira de trabalho digital.
certo? Tá vendo que na parte de baixo nós temos contratos, temos início, temos contratos. Aqui, ó, na parte de contratos aparecem os contratos, né, das empresas que eu já trabalhei. Se eu quiser enviar isso aqui para alguma empresa, geralmente a empresa te pede, né, para você enviar isso aqui, né? Tem como você enviar. Aqui aparece todos, tá vendo? Já tá até selecionado, né? Todos os contratos, né? Aí tá a seleção aqui em cada um. Se eu não quiser enviar algum tipo desse aqui, é só tirar a seleção. Na parte de baixo, vocês podem ver que tem benefícios. Tá vendo? Eu cliquei aqui em cima de benefícios. Aí aqui aparece, ó, benefício taxista, abono salarial, seguro-desemprego e benefícios, né, emergencial. Se você quiser, por exemplo, dar entrada no seu seguro-desemprego, aqui na onde está seguro-desemprego, está consultar e solicitar. Se eu quiser solicitar um seguro-desemprego, eu vou entrar em solicitar, vai aparecer essa tela, aí aparece seguro-desemprego. Aí eu vou clicar em seguro-desemprego. Aí ele vai me pedir o número do requerimento. Esse número do requerimento, ele está lá no... Quando a empresa faz a rescisão de contrato, ela te passa uns documentos. Aí ela tem uma guia de seguro-desemprego. Nessa guia de seguro-desemprego tem o número do requerimento, né, para você dar entrada no seu seguro-desemprego. Aí você vai colocar o número do requerimento aqui e vai entrar para o próximo passo. E aí ele já vai processar automaticamente a quantidade de parcelas que vocês irão receber, né, e o tempo que vocês irão receber. E aí, é bom ou não é, pessoal? O que vocês acham? Antes a gente tinha que ir ao Cine, né, tinha que pegar uma fila para poder dar entrada no seguro-desemprego. Hoje você faz tudo por aqui, né, dentro desse aplicativo, que assim é muito bom, né? Carteira de trabalho e necessário, tá? Todo mundo tem que ter esse aplicativo. Hoje não existe mais carteira de trabalho de papel, acabou. Essa carteira não tira mais. A única forma, se você não tem, você faz por aqui também. Então, eu vou sair do aplicativo. Ele aparece, né, lá na Play Store. Eu vou entrar aqui só para vocês verem. Se você colocar aí carteira de trabalho, já aparece aqui, ó, carteira de trabalho digital. Essa primeira aqui. Carteira, aí é só, no caso para mim ela aparece abrir porque ela já está instalada no meu telefone. Então você vai ter que, né, instalar ela no seu telefone e aqui, logo abaixo aqui, ó, tem um passo a passo. Como você deve fazer para poder ter acesso à sua carteira de trabalho digital. Então é muito fácil, não é difícil e necessário, viu, gente? Sem a carteira de trabalho digital vocês não conseguem fazer aí as movimentações na questão de contratação e demissão. Outro aplicativo interessante que eu queria mostrar para vocês, não sei se vocês têm, mas é o aplicativo de FGTS, que também é um arquivo onde você pode acompanhar, né, diariamente os depósitos de FGTS que são feitos na sua conta. Tem muitos aplicativos aqui bons e eu vou falar de alguns que são muito importantes. De vez em quando eu me perco aqui neles. Tá aqui, ó, aplicativo de FGTS. É um aplicativo muito bom. Saque extraordinário aí, quem não fez tem direito a esse saque extraordinário que foi liberado aí esse ano. Aí eu posso entrar aqui. Eu não vou colocar meus dados aqui não, viu, gente? Mas esse é o aplicativo aqui, você consegue acompanhar o seu FGTS. Tá? Aqui você consegue também, nesse aplicativo, colocar uma conta bancária ligada ao seu FGTS. Quando você, porventura, sair de uma empresa, a empresa já faz o depósito
do seu FGTS, e o seu FGTS já vai ser depositado automaticamente na conta que você cadastrar aqui, certo? É muito importante esse aplicativo, você pode cadastrar uma conta, lembrando que a conta tem que ser sua, não pode ser outra conta, a conta de outra pessoa, tem que ser sua. Então você cadastra a sua conta aqui nesse aplicativo, e aí o seu FGTS já vai ser depositado automaticamente nessa conta. Você não precisa mais ir até a Caixa Econômica Federal, pegar uma fila quilométrica para receber FGTS. Então você já recebe ele direto na sua conta. Então são comodidades, né? São alguns benefícios aí que têm sido trazidos para nós, né? São feitos para nós. Então é um aplicativo muito bom também. Depois você baixe ele lá na Play Store. Você consegue acessar esse aplicativo com as contas, né, do Conta Gov, com a sua conta Gov. Então, se você não tem uma conta Gov, você precisa criar uma conta Gov, baixa o aplicativo lá da conta Gov, crie uma conta e com ela você consegue entrar nesses aplicativos. Então, são arquivos digitais. Nós temos vários arquivos digitais. Voltando à questão da Alice, do Detran, eu já vou ver se eu consigo ver. Eu vou abrir aqui o aplicativo do Detran para tentar mostrar para vocês. Esse é o aplicativo do Detran do Estado de Goiás. É um aplicativo muito bom porque quando eu entro nele aqui, tá vendo? Já aparece aqui os veículos que estão cadastrados no meu nome. No caso, no meu nome tem uma moto cadastrada. Para eu saber os detalhes dessa moto, eu posso entrar aqui na onde está, né, o link da moto. Aqui aparece todas as informações, né? E aqui aparece, né, a questão do gravame que eu te falei, Alice. Tá vendo? Aqui na parte de baixo aparece gravame. Aí tá aqui a data, dia 6/3/2017, que ela foi baixada, né? Então esse gravame, se eu entrar, ele aparece aqui, um veículo com reserva de domínio, baixada. Então, foi baixada dia 6/3/2017. A partir desse momento, não existe mais nenhum tipo, né, de gravame, ele está limpo, ou seja, não existe nenhum tipo de alienação nesse gravame, nesse veículo. E aqui aparece todas as formas, né? E outra, é interessante, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso Detran mudou, o Detran de Goiás mudou. Transferência de veículo hoje também é digital. Quem sabia disso? Que é a transferência digital, que você tem o recibo digital no seu smartphone. Alguém aí sabia dessa informação? Pois é. Então, hoje, esse aplicativo aqui é da carteira de habilitação. Todas as pessoas que têm habilitação, hoje se faz necessário ter esse aplicativo. Por quê? Aqui aparecem os meus veículos, né? Se eu quiser vender um veículo, tem que ter esse aplicativo. Aí eu vou aqui no meu veículo, né? Tá vendo que na parte de baixo está aqui compartilhar, iniciar uma venda digital? Eu preciso ter esse aplicativo hoje para eu poder transferir o meu veículo para outra pessoa. E é através dessa venda digital aqui. Aqui eu faço o processo da venda digital. Então eu preciso ter nesse aplicativo, se faz necessário. Hoje é tudo digital, não tem mais aquele documento, aquele recibo que você ia ao cartório para poder assinar, reconhecer firma, ele não existe mais. Ele é digital. Então esse documento agora é digital. Então é importante vocês também, né, ter isso aqui. São arquivos digitais. Então, como nós vamos falar de arquivos, eu trouxe, né, algumas dicas aqui de alguns arquivos que são muito importantes para a vida de vocês. Ah, professor, mas eu não tenho carro. Ah, mas de repente você vai comprar? De repente o seu pai tem, né? De repente a sua mãe tem um veículo no nome dela e ela não está acompanhando esse veículo. Então você consegue acompanhar esse veículo. Tem aqui a habilitação, né? Eu posso usar isso aqui? Se caso a polícia me parar, posso usar essa habilitação aqui também. Então, antigamente tinha que ter, né, o papel ali físico. Hoje não preciso. Com o meu smartphone eu consigo, né, acompanhar todas as minhas movimentações. Eu consigo mostrar aqui
Tudo. Hoje você consegue acompanhar tudo através do seu smartphone. Gente, isso aqui é bom demais. É tecnologia ao nosso favor, né? Bom, temos aqui alguns comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Então, Natália, a questão da moto no nome do seu pai é complicado você conseguir, porque o registro dessa moto está no nome do seu pai. Então, se você for ao Detran, vai aparecer os dados, né, do seu pai, né, e o que acontece? Se você for pesquisar, todos os dados desse veículo vai levar até o seu pai. Então, única forma, talvez, de você saber aonde porventura esse veículo está, se porventura tiver alguma multa de trânsito desse veículo, a multa foi tirada lá na cidade de São Simão, o Pardal pegou ele lá. Você vai saber que essa moto está na cidade de São Simão, mas aí você não consegue saber aonde realmente ela está, né? Para você conseguir, sei lá, pegar esse veículo de volta, você vai ter que abrir um BO, né, para poder fazer uma denúncia, para poder a própria polícia, no momento em que ver esse veículo, prender, fazer apreensão desse veículo. É a única forma, né, de conseguir pegar esse veículo, é fazendo a apreensão dele. E aí, assim, a gente sabe, pode ser que consiga fazer a apreensão desse veículo, pode ser que esse veículo já esteja preso em algum lugar, aí você teria que ir até a polícia militar e pedir para consultar se esse veículo não está preso em algum lugar, pode até ser que ele já esteja até preso em algum lugar, né? Mas se ele não estiver preso em algum lugar, pode ser que esse veículo já tenha sido desmontado, e aí você não vai encontrar ele também nunca mais. Pode ser que tenha sido levado para uma fazenda, né? Dificilmente também você vai encontrar. Então, como se diz, pode até tentar, né? Vai aí na polícia militar, tenta conseguir alguns dados, né? Procura saber se esse veículo não foi preso, se ele recebeu alguma multa, né? É só dessa forma. Infelizmente, é muito complicado essas questões quando tem algum veículo no nome e a pessoa venha a falecer, é muito difícil para resolver isso depois, porque dificilmente a gente sabe onde está esse veículo, né? Para quem que foi vendido, porque às vezes a gente não acompanhou a venda do veículo e a gente não sabe onde está, para quem que foi vendido. É muito difícil de achar. Mas não perca esperança não. Continua procurando que vai dar certo. CNH digital, isso mesmo, Joana. Bom, pessoal, eu apresentei para vocês aqui alguns aplicativos, né, algumas plataformas digitais que são muito importantes, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que a gente precisa ter. Se vocês tiverem dúvida na hora de fazer a instalação desses aplicativos, professor, não consegui, estou tendo alguma dúvida, né, pode estar me procurando, eu vou estar orientando vocês, porque são aplicativos que são muito importantes para a vida de vocês, principalmente carteira de trabalho digital. Sem ela, você não vai conseguir ser contratado em nenhuma empresa. Você precisa dessa carteira de trabalho digital. Você não consegue acompanhar também os seus contratos. Você não consegue, então você precisa. Tem um outro aplicativo também, né, que é da Previdência Social, o INSS. O aplicativo do INSS, ele é muito importante também, eu não apresentei ele aqui, mas ele é muito importante porque lá você consegue acompanhar quantos anos você já tem de contribuição no INSS, né? Você consegue verificar se há possibilidade de você aposentar ou não, se há possibilidade de você aposentar por tempo ou por tempo de contribuição, por idade. Então você consegue acompanhar tudo lá no aplicativo do INSS. Então depois vocês baixem ele, vocês conseguem acompanhar também os pagamentos que são feitos no aplicativo, na sua conta de previdência social, né? Então toda vez que o INSS, que alguém faz um pagamento lá no INSS, você consegue visualizar esse extrato. Não, a empresa, né, descontou do meu salário R$ 300 de INSS.
será que ela fez o pagamento dos R$ 300? Você pode conferir lá no aplicativo do INSS se realmente foi feito esse pagamento, né, nesse valor. Se a empresa está fazendo os pagamentos também, é muito importante. Tem empresa que diz que contratou o funcionário, né, mas não registrou. E aí, às vezes, a pessoa fica trabalhando ali 1 ano, 2 anos, acreditando que está contratado, mas não houve contrato. Por isso é importante vocês terem a carteira, tanto a carteira de trabalho digital quanto o aplicativo do INSS, porque você consegue acompanhar isso aí, se está sendo feita essas movimentações financeiras na sua conta de previdenciária ou não. Então é bom você ter, né, para você acompanhar. É bom você saber também se está perto de aposentar, se você vai conseguir aposentar, quais são as formas de aposentadoria. Tudo isso tem no aplicativo do INSS. Bom, nós falamos um pouco aqui das plataformas digitais existentes, né, para nos beneficiar. E nós vamos falar de arquivos físicos aí ao longo desse curso. Hoje nós fizemos apenas aqui uma introdução do que nós estaremos falando, né, sobre os documentos. Nós vamos falar de muitos documentos, né, qual a importância desses documentos. Nós temos documentos aí que são contratos, né? Os contratos são muito importantes para as empresas. Contrato de compra de produtos, contrato de aluguéis. Esses contratos devem ser guardados, né, muito bem guardados, porque são importantes. Nós temos comprovantes de pagamentos, documentos fiscais, né, além dos contratos, extratos bancários, né, de cada mês, propostas, cartas de cobrança. Nós vamos falar também sobre a parte de recursos humanos, alguns documentos muito importantes, contrato de experiência, olerites assinados, atestados médicos, folha de pagamentos, comprovantes de pagamentos de FGTS, comprovante de pagamento do INSS. São documentos muito importantes que nós precisamos estar aí arquivando, né, e guardando esses documentos, ou escaneando esses documentos e guardando em um arquivo digital. Nós temos o arquivo, nós vamos falar, né, quais são os 3 tipos de arquivos também ao longo desses dias: arquivo ativo, inativo e arquivo morto. Bom, por enquanto, nós temos também outra coisa que nós vamos estar falando, a questão do mês corrente, ano corrente, outros anos, pastas sonfonadas, pastas de arquivos, gaveteiros, caixas organizadoras, caixas de arquivo box e outros tipos, né? Nós temos pranchetas, quadros de aviso, caixa de correspondência e etc. Bom, nós vamos falar sobre todos esses temas ao longo do curso de gestão de arquivo. Hoje nós fizemos apenas uma introdução e dentro dessa introdução que nós fizemos, né, eu quero perguntar a vocês se tem alguma dúvida aí, tem algum tema dos que eu citei aqui que você ficou em dúvida, alguns dos aplicativos que eu citei aqui que você ficou em dúvida. Se tiver, pode falar que a gente pode tirar as dúvidas de vocês. Não tem? Tranquilo? Bom, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês, né? Todos vocês fizeram lá as atividades, avaliação do módulo passado, tá tudo ok? Tá tudo em dias? Tudo certo, professor. Ótimo. Bom, então eu quero desejar a vocês aí um excelente dia. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero vocês aqui amanhã de manhã para a gente poder dar continuidade nesse tema que é tão importante. A gente vai estar abordando aí ao longo dessas 40 horas. Um abraço, muito obrigado e excelente dia.